Olá, meus camaradas! Vamos para mais um vídeo desse canal. Aqui nós estamos estudando a história da capoeira. E hoje nós vamos falar do tempo dos regentes, que está lá no livro A Capoeira Escrava, do professor Carlos Eugênio Líbano Soares. O que nós vamos ver hoje? O medo dos brancos da Onda Negra, as revoltas do período regencial. A capoeira assume grandes proporções nesse período. Nós vamos falar do ano mais grave. Você sabe qual foi o ano mais grave do Império? Nós vamos falar sobre os ungus, as armas dos capoeiras e como foi os últimos anos desse período da regência. Mas antes de entrar no livro do professor Carlos Eugênio, eu trouxe aqui para vocês, como eu gosto de trazer sempre uma reflexão. Uma frase do Jim Rohn, que é um palestrante americano. Ele diz: ou você diminui os seus sonhos, ou você aumenta as suas habilidades. A escolha é sua. Eu trouxe para vocês isso, eu vou contar um pouco de uma história pessoal, né? Lá do início do meu casamento, né? Eu já sou casada há 25 anos com um contramestre de capoeira, e no início não foi nada fácil, né? Mas a capoeira é que nos nutre, nos une para chegarmos até aqui. Eu lembro bem de uma situação lá no início da nossa caminhada, que a gente queria comprar uma televisão, a gente não tinha televisão. Naquela época não existia cartão de crédito e a facilidade que tem de compra que nós temos hoje. A compra era feita no crediário, né? Quem é dessa época vai saber, né? Com nota promissória. Os mais jovens não vão saber nem o que eu estou falando. Mas nós chegamos numa loja, depois de todo o processo, nós ouvimos a frase: empregada doméstica e pedreiro não pode comprar com menos de um ano de carteira assinada. Eu era faxineira, eu não tinha carteira assinada. E ele, pedreiro, tinha acabado de assinar a carteira, então a gente não pôde comprar a nossa televisão. Então foi uma frustração muito grande. Eu não estou falando assim que é demérito, nem para você ficar com pena de mim, e nem que é demérito ser pedreiro ou faxineira. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho da minha história, e se precisar faxinar de novo, Deus sabe que eu vou. Mas eu estou contando porque aquilo foi um choque para mim. Naquele momento eu me senti diminuída, mas ao invés de me colher, o que é que eu tomei a decisão? Eu acho que é nesse momento aí que essa frase impactou minha vida, né? Ou você diminui os seus sonhos, ou você aumenta as suas habilidades. A escolha é sua. Eu escolhi aumentar as minhas habilidades, que naquele momento eu que resolvi voltar a estudar. Eu estava há 8 anos já fora da escola, porque eu tive problemas com a minha documentação regular. Eu vim da Bahia, fui morar com meu pai, meus pais se separaram, foi uma complicação, não foi uma coisa muito fácil. Meu pai não ligava para nada, não estava nem aí para a questão do estudo, nunca fez questão para a gente estudar, não se preocupava com isso, né? Então eu me matriculei numa escola do bairro, mas eu não me adaptei. Acho que por já ser casada, já ter uma vida já construindo uma vida já de adulto, né, com aqueles meninos ali, eu não me adaptei muito. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma prova de supletivo. Não sei se no estado de vocês tem, mas aqui tinha uma prova que a gente fazia um dia, 2 dias, e ali a gente tirava o ensino médio fazendo aquela prova. Depois disso, eu não parei mais, né? Eu fiz a minha graduação, eu sou socióloga, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado, estou terminando agora o doutorado, e eu estou aqui para te dizer que é possível. Cada dificuldade, cada humilhação foi empurrando, nada acontece por acaso. Tudo acontece para nós, para nos fazer crescer. Então, se você está ouvindo isso aqui agora, não é por acaso. Receba também isso aqui como incentivo. Decide estudar, decide transformar a tua vida. Eu não sei que ponto você está, né? Mas como eu sempre digo, capoeira tem que ter propósito. E eu estou aqui para te ajudar nesse caminho. Eu e o professor Carlos Eugênio Líbano Soares, porque nós estamos aqui lendo o livro dele. E ele vai trazer um momento importante nas primeiras décadas de 1830, que é o assassinato de Jacinto José dos Reis. Na página 99, ele diz assim: às 17 horas 30 minutos de 3 de agosto de 1831, um certo Jacinto José dos Reis voltava para a cidade do Rio ao lado de um companheiro de viagem. No bairro da Glória, em frente ao solado Barão de Macaé, foi repentinamente abraçado por um negro forte que imediatamente lhe cravou um punhal de um pau montado de sebo. A vítima resistiu poucos minutos e o matador fugiu impunemente, subindo a ladeira da Glória, sem que seu parceiro pudesse fazer alguma coisa. A polícia foi prontamente avisada, providenciou o corpo de delito e saiu atrás do homicida. As patrulhas prenderam um negro que tinha tirado pedras nos soldados e tentado escapar. Ele foi remetido ao calabouço. Então, quem não assistiu o vídeo passado, eu vou deixar no final, vocês vão lá assistir para entender como eram essas prisões e essa questão do calabouço. Mas percebam que eles prenderam um negro que atiravam pedras nos soldados, porque qualquer motivo era motivo para prender o negro. Não foi atrás do assassino. Prendeu um negro, deu resposta ali e pronto. Então, esse ano de 1831, que foi o ano da abdicação, como eu sempre digo a vocês, não dá para estudar a história da capoeira sem estudar a história do Brasil. A abdicação de quê? Do trono de Dom Pedro I,
que desistiu do trono de ser imperador e abdicou em favor de seu filho Dom Pedro II. Só que Dom Pedro II tinha só 5 anos de idade e a Constituição de 1824 não permitia, por ele ser menor de idade, que ele assumisse o trono. Então, o que os senadores fizeram? Eles colocaram esse período regencial, o período dos regentes. Quem comandou o Brasil até Dom Pedro II poder assumir foram os regentes. Então, Dom Pedro I ele foi forçado a fazer essa abdicação. Como foi forçado? Foram várias questões que ele foi pressionado para isso. Uma das questões foi que ele não queria mais o tráfico negreiro para o Brasil. Ele queria proibir o tráfico negreiro e os senadores, na sua grande maioria, eram donos de terra, eram donos de escravos, não iam querer que acabasse com o tráfico porque era muito rentável para eles esse movimento, né, da escravidão negra no Brasil. Segundo o professor Carlos Eugênio Líbano Soares, esse ano foi especialmente grave. Ele diz aí na página 101. A experiência do conflito diário com os guardiães da ordem municiou os capoeiras de astutos recursos para fugir do castigo, como o inesperado refúgio descoberto debaixo dos trapiches da alfândega, entre a Praia do Peixe e a Praia dos Mineiros, no centro do coração comercial da cidade. Essa questão do trapiche é interessante, né? Porque no doutorado eu estudo a capoeira na obra de Jorge Amado. Em uma das obras, chamada Capitães da Areia, os pivetes, né, de rua, que eram alunos de capoeira do Mestre de Deus, eles se escondiam exatamente no trapiche, que era um galpão abandonado, um lugar onde se guardava mercadorias. Dentre essas mercadorias, né, se guardavam antigamente os escravos, as pessoas escravizadas que eram tratadas como mercadorias. Mas vamos continuar aqui com o professor Carlos Eugênio. Ele diz: nesse momento, encontramos o primeiro relato sobre escravo nas torres das igrejas, como vimos na biografia dos cronistas. Lembra quando a gente estava falando dos cronistas? Voltem lá, assistam a playlist da Capoeira Escrava, que é bem interessante. A tradição recorda os capoeiras que subiam as torres cineiras das igrejas coloniais para demonstrações de habilidade, não somente para seus rivais, mas para multidões nas ruas que assistiam extasiadas à arriscada apresentação. Muitas vezes essas exibições de coragem terminavam mal, mas isso não intimidava outros capoeiras, que buscavam igualmente a fama de intrépidos os tocadores de sino. Prestem atenção, como nós, capoeiras, gostamos de nos exibir, né? No mesmo momento, no mesmo tempo que a gente gosta de fazer as apresentações nas praças, né? Que a galera bate palma, em cada estado tem a sua roda específica. Vejam os nossos ancestrais, que subiam na torre das igrejas, se arriscavam. E veja o paradoxo que tem nisso aí, porque a capoeira era proibida, mas os capoeiras sempre estavam fazendo demonstrações para mostrar que eram capoeiras, como a gente viu em outros vídeos, sinais, a forma com que eles agiam, os assobios, os bonés, as fitas, as cores, e sempre demonstrando que eram capoeiras. Mesmo eles lá, envolvidos com as sociedades secretas, envolvidos com um monte de coisas, né, que era proibida na época, eles estavam ali se exibindo como capoeiras. Isso é bem interessante. Eu trouxe aqui, não está no livro do professor Carlos Eugênio, mas eu acho interessante para quem estiver estudando sobre essa questão negra, sobre essa questão, esse período específico, né, do Brasil Império, esse livro aqui da professora Célia Maria Marinho de Azevedo. O nome do livro é Onda Negra, Medo Branco. É muito interessante, porque o termo Onda Negra refere-se ao temor de que as revoltas de escravizados, como as do Alçais, Nagôs, Malês, se espalhassem gerando medo branco entre as classes dominantes. Por quê? Ela retrata lá a revolta do Haiti, onde as pessoas negras escravizadas tomaram o poder. Então, isso na América, né, se tornou um pavor, porque em várias cidades da América e no Brasil também, a maioria, em muitos momentos históricos, a maioria da população esmagadora era de pessoas negras. Então, eles tinham um medo muito grande dessas revoltas. Inclusive, no Brasil, tiveram muitas revoltas nesse período regencial. O professor Carlos Eugênio cita, mas ele não vai falar das revoltas em si, mas eu trouxe para vocês porque eu acho que é interessante. Nesse período específico, o período regencial, tivemos muitas revoltas com envolvimento de capoeiras. Por exemplo, a Revolução Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul. Essa revolução durou quase 10 anos. A reivindicação principal era sobre os impostos, né, que o Império cobrava muitos impostos. O pessoal do Rio Grande do Sul, coloca aí nos comentários se já existe pesquisa sobre isso aí no estado. Porque com relação à capoeira, eu não encontrei nenhuma pesquisa acadêmica sobre isso. Mas a gente tem muitas pistas, né? Se vocês quiserem pesquisar, vocês podem ir no Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul, em Sergipe, na minha pesquisa em Sergipe, um dos lugares que eu fui foi o Instituto Histórico Geográfico, porque lá eles têm várias documentações já digitalizadas.
E aí vocês chegam lá e perguntam sobre a Revolução Farroupilha e perguntam sobre os lanceiros negros, porque tudo indica que esses lanceiros negros eram capoeiras. Então, isso é muito importante. Tem uma pista interessante. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão do olhar treinado do pesquisador? Se você não viu o vídeo sobre como fazer a pesquisa histórica com capoeira, eu vou deixar no final. Quando terminar esse vídeo, vocês assistam. Porque se vocês tiverem interesse de pesquisar, de continuar na pesquisa, é importante essas pistas, né? Então, os lanceiros negros têm muita relação com essa questão dos capoeiras. Para que o vídeo não fique aqui muito longo, eu montei para você, gratuito, um PDF sobre cada revolta dessa. Fiz um resumo e a relação dessas revoltas com a capoeira, né? Como os capoeiras estavam envolvidos nessas revoltas. E aí, se vocês quiserem esse PDF gratuito, vocês coloquem aí no comentário do vídeo: professor, eu quero o PDF das revoltas. Aí eu entro em contato com vocês ali no comentário, vocês observem a resposta, porque eu respondo todos os comentários. E lá vou falar com vocês para vocês receberem, quem quiser, né, quem tiver interesse. Por que isso, professora? Porque a gente precisa separar os curiosos daqueles que realmente querem estudar. Não vale no grupo do WhatsApp, não vale vir no meu privado, é no vídeo. Precisa comentar no vídeo para que eu mande esse PDF desse resumo que eu fiz das revoltas. Então, nós tivemos essas revoltas, né? A Revolta Farroupilha, a Revolta dos Cabanos, que nós já falamos aqui no canal. Vocês voltem aí os vídeos nessa playlist Capoeira Escrava para entender. A Revolta dos Malês, que foi na Revolta dos Cabanos, foi no Pará. A Revolta dos Malês foi na Bahia. Essa Revolta dos Malês, a gente vê o envolvimento das capoeiras mais claramente. A Balaiada, que foi no Maranhão. E a Sabinada também foi na Bahia. A Sabinada acho que tinha menos envolvimento porque não teve apoio popular, não teve apoio das elites. Foi uma revolta mais da classe média, assim, digamos assim. Mas no PDF tem tudo para vocês que queira estudar, queira entender melhor como é que foi essas revoltas. Vamos voltar aqui ao professor Carlos Eugênio. Ele diz nas páginas 102 e 103 o seguinte: é possível perceber que 1835 é também um ano de intensificação do registro de atividade das maltas. As autoridades agora têm o cuidado de detalhar individualmente quem eram os presos por capoeira, ao invés de simplesmente indicar os grupos dos quais participavam, como aconteceu nos anos anteriores, né? As prisões tidas como impassíveis de fuga na década de 1820 dos descompassos do pós-1831 são testemunhas da determinação de certos escravos em escapar de um destino pior que a escravidão, como Felisberto, preso depois de fugir do Dique. Lembrem do vídeo passado, quem não assistiu, assista. O Dique era a pior coisa que podia acontecer, né? Mas muitos capoeiras foram mandados para lá, para vocês compreenderem, assistir o vídeo anterior, que aí vocês vão compreender o que era essa prisão. Então, o ano de 1831 foi um ano bem difícil, mas o ano de 1835, vocês observando aí a partir das revoltas, foi um ano bem complicado, um ano duro, né, para essa questão do período regencial, um dos anos mais difíceis. E aí, o professor Carlos Eugênio vai colocar aqui na página 105 o seguinte: na freguesia do Engenho Velho, a descoberta de uma lista elaborada por pardos e pretos para formar um batalhão de guardas nacionais é vista pelo escrivão de polícia encarregado do relatório mensal como tentativa de insurreição. No mesmo relatório, a capoeira desponta como segunda causa de prisões, só perdendo para ofensas físicas. Observe aí como é que se treina o olhar do pesquisador. A partir dessas leituras, você treina o seu olhar e aí você vai para o arquivo com esse olhar. Veja que no Rio de Janeiro, a capoeira era o segundo, né? A segunda causa de prisão, perdendo para ofensas físicas. O professor Antônio Liberac, na Bahia, ele fez sobre o período republicano e procurou nos arquivos algum processo crime que tivesse rolado nos artigos 402 a 404, aquele que diz dos vadios e capoeiras, né, que deu a proibição, criminalização da capoeira, e ele não encontrava. Então, o que foi que ele fez? Com o olhar treinado, o cruzamento das fontes, como bom historiador que ele é, foi até o artigo 303 de lesões corporais e lá, cruzando as fontes, ele percebeu que aqueles indivíduos de lesões corporais eram capoeiras. Então, observe como o olhar treinado do pesquisador é interessante, né? O professor Carlos Eugênio traz aqui um nome interessante, que é o Joaquim Inácio Cortorelha, que era um capoeira de força colossal. Ele era o quê? Guarda-costa de José Bonifácio. É bem interessante. E a preocupação nesse momento no Rio de Janeiro era com os pretos minas, porque esses pretos minas que vinham da Bahia, eles tinham a prática da sedução. Vocês sabem o que era isso? Eles eram muito bons, né? Na lábia, digamos assim. Então, eles iam para as fazendas e eles conseguiam seduzir os escravos a fugirem, a fazer revoltas. E esses pretos minas eram muito temidos pelo Império. Outra questão importante que o professor Carlos Eugênio traz é que em março de 1837 foram presos por capoeira Joaquim Angola, Agostinho Moçambique e Domingos Cabinda.
Por que eu estou trazendo esse ano aqui? Porque foi um ano bem interessante com relação aos quilombos também, que muitos dos quilombolas saíam dos seus redutos e iam para as cidades para conseguir mercadorias, né? Fazer troca de mercadoria, muitas vezes assaltos. E como a gente não tem documentos que digam assim, tinha capoeira no quilombo, a gente vê esse movimento na cidade, vê essa troca no meio rural também. Por quê? O professor Carlos Eugênio, ele afirma que a capoeira é um movimento urbano. Como eu já disse para vocês em outros vídeos, eu não concordo que a capoeira seja um movimento urbano, porque depois da pesquisa do professor Carlos Eugênio, que é uma pesquisa maravilhosa, vocês, quando tiver a oportunidade, leiam, porque é importante, e acho que é uma das pesquisas mais importantes para nós, que somos pesquisadores da capoeira, para nós da capoeira, né, que queremos nos apropriar da história da capoeira. Essa história é nossa. Mas com as pesquisas que vieram depois, eu não posso afirmar que a capoeira seja urbana, porque, por exemplo, a minha pesquisa em Sergipe, os quilombos em Sergipe eram diferenciados, eram salteadores. Os quilombolas de Sergipe eram muito ligados ao roubo de gado, né? Eram ladrões de cavalo, muitos deles. Então, a gente não pode afirmar exatamente que a capoeira era urbana por conta dessas relações. De toda forma, a história da capoeira é interessante e a capoeira é oriunda do Brasil, nasceu nesse contexto sociohistórico, político, cultural do Brasil. Vamos ver aqui o que o professor coloca sobre os zungus. O que eram os zungus? Os zungus, ele fala na página 110. Os zungus eram casas coletivas onde cativos e homens de cor em geral residiam, periódica ou permanentemente. Além da comida, os africanos encontravam festas, músicas, tradições religiosas, tudo que pudesse recompor sua vida cultural. E, logicamente, eram alvos da intolerância policial, receosa de qualquer coisa que lembrasse a sociabilidade escrava. Lembra lá atrás que nós falamos do medo branco da onda negra? Então, esses negros aí, unidos nessas casas, né? Os zungus eram oriundos das casas de Angu. Essas casas que tinham toda essa efervescência cultural, os negros se socializando entre si, né? Formando grupos. Então, a preocupação era muito grande dos donos do poder, da elite daquele momento histórico. Aí o professor Carlos Eugênio também vai falar de algumas armas que os capoeiras utilizavam. Mais uma vez, eu vou trazer aqui a questão do olhar treinado do pesquisador. Muitas vezes você vai ao arquivo público e não encontra a palavra capoeira, mas você encontra coisas próximas, né? Por exemplo, as armas que capoeiras usavam, mas a gente sabe que porrete, faca de ponta, navalha. E aí tem uma interessante que ele traz que é o sovelão. O sovelão era uma espécie de faca, né? Uma mistura de faca com chave de fenda que eles guardavam. Por quê? Porque a navalha era muito cara nesse período. Nem todo mundo podia adquirir a navalha. Então, o sovelão era uma arma interessante que era dos capoeiras. O professor Carlos Eugênio vai trazer na página 114 como foram os anos derradeiros do quê? Do período regencial, né? Do tempo dos regentes. Ele diz assim: o tráfico clandestino de africanos se tornaram uma verdadeira indústria, mobilizando quantias milionárias, institucionalizando a corrupção em todos os níveis do Estado, desafiando os navios da Marinha de Guerra inglesa, criando uma rede infinita de clientes e cúmplices e, principalmente, deslocando milhares de homens, mulheres e crianças por centenas de quilômetros, forjando um verdadeiro poder paralelo. Lembra a briga, né, com relação ao tráfico negreiro. Mesmo já tinha lei, decreto proibindo o tráfico negreiro, ainda assim desembarcavam no Brasil muitos negros escravizados, né, os africanos, que eram conhecidos como os boçais, né, que eram aqueles que não falavam a língua portuguesa. Nós tínhamos os ladinos, que já eram aqueles escravizados africanos envolvidos já com toda a cultura, já falavam português. Tínhamos os crioulos, que eram os nascidos no Brasil, e tínhamos os boçais. Então, você percebe que existia já corrupção muito forte, porque se existia a lei que proibia, ainda continuava o tráfico, porque tinha corrupção. Então, a gente precisa compreender essas nuances que fez também com que a nossa história, né, a história da capoeira, tivesse envolvida nessa política aí. E aí o professor Carlos Eugênio traz um nome que aparece, que é o Eduardo Benguela. Aí você vai perguntar, por que está a bandeira de Angola aí, está falando de Benguela? Benguela é uma província de Angola. Nesse momento específico, era um reino, né? A Angola era dividida entre reino de Angola, reino do Congo e reino de Benguela. Não dá para a gente destrinchar aqui essa história, porque vai ficar longo, mas a gente pode, nos próximos vídeos, conversar sobre isso. Mas ele diz assim, que no ano de 1849, Eduardo Benguela foi o primeiro a ser preso por capoeira. E a ousadia dele foi entrar na chefia de polícia com um penacho na cabeça. Ele vai trazer esses símbolos lúdicos, né, que os capoeiras ostentavam, como eu já falei em outros vídeos, como já falei aqui hoje, né?
Ele fala também do entrudo, nós já temos um vídeo específico sobre o entrudo aqui, vou deixar no final para vocês assistirem. E ele fala de vários objetos, símbolos, né? Que os capoeiras, quando eram presos, ostentavam, levavam, que era a viola, o pandeiro. O pandeiro era muito usado, porque como o tambor era muito grande, né, não tinha como se movimentar com esse tambor para todo lugar, o pandeiro era algo que se utilizava muito, né? Porque nós somos da capoeira, nós sabemos que todo canto nós fazemos alguma roda. Teve até um momento que eu estava no evento, eu me lembro que a gente estava com os australianos aqui em Sergipe. E aí a gente chegava no lugar e já fazia uma roda, chegava em outro, fazia uma roda, chegava em outro, fazia uma roda. Lembrei muito desse momento da minha vida de capoeira, porque a gente fazia roda em tudo quanto é lugar. Quando chegava em casa, a gente, né, nós brasileiros, íamos tomar banho e os nossos amigos australianos não tomavam banho, ainda diziam pra gente, não precisa disso, depois de jogar capoeira o dia inteiro. Mas enfim, brincadeiras à parte com meus irmãos da capoeira da Austrália, que são pessoas maravilhosas, mas o banho, o brasileiro gosta de tomar banho, graças a Deus. E aí o professor Carlos Eugênio traz para a gente na página 117. No ano da lei definitiva de extinção do tráfico de africanos, que foi o ano de 1850, né? A caça aos boçais é acirrada na corte. Lembra os boçais, aqueles africanos que não falavam português, né? Todas as semanas eles são encontrados e até suspeitos de boçais são alvo do rigor policial. Mesmo aqueles que eles suspeitavam que eram boçais, já prendiam. E aí, o professor Carlos Eugênio traz nesse final de capítulo o Códice 398. Lembra que a gente já estudou o Códice 402, 403? Vocês voltem lá nos vídeos, né, da playlist da Capoeira Escrava e estudem para poder compreender. Ele diz nas páginas 119 e 120, o destino dos capoeiras de 1850 era bem diferente daqueles dos antecessores. Lembram, no vídeo passado, que eles iam para as prisões? E aqui, como ficará patente nos dados desse códice, né, 398. Fundada em 1835, a Casa de Correção só funcionou a todo vapor em 1840. Então, a partir de 1840, os capoeiras já eram levados, né, não mais para aquelas prisões que nós vimos lá no vídeo passado, mas para a Casa de Correção. No livro do professor Carlos Eugênio Lima Soares, A Capoeira Escrava, ele faz muitas tabelas, é um livro bastante denso. Nesse capítulo 2, eu vou dizer para vocês, é um trabalho impecável, que ele vai pegar essas tabelas e vai colocando a porcentagem de capoeiras presas que eram boçais, que eram crioulos, que eram ladinos. Isso é muito bom, muito interessante para nós que somos pesquisadores da capoeira. Esses vídeos que eu estou fazendo aqui não substituem a leitura do livro. Eu vou pedir a vocês que valorizem os autores, porque fazer pesquisa no Brasil já não é algo fácil, né? A gente não tem muito apoio. E publicar livro também é algo que é caro e a gente faz o esforço. Então, quando vocês puderem adquirir a obra, tem link aí na descrição. Adquiram, comprem a obra, leiam a obra, porque vai treinar mais o seu olhar. Um vídeo não substitui a leitura, mas enquanto você não pode comprar, né? Que a gente não sabe o período de cada um, não tem condições de comprar a obra, não tem a obra em casa ainda, tem muita gente que já tem, né? Pode acompanhar a leitura aí junto comigo. Enquanto isso, você vai estudando aqui gratuitamente nesse canal, né? Continue estudando comigo, continue aqui no canal, dá esse apoio para que o canal possa continuar. Fazendo o quê, professora? Dando like, é muito importante o like de vocês. Se você chegou até aqui nesse vídeo é porque você quer estudar. Então, se quem não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para que chegue todos os vídeos para você. Compartilha para mais pessoas, para que a gente possa fazer essa rede, né, de estudo da capoeira. Tem outra forma também gratuita que você pode estudar, que é preenchendo o formulário que eu vou deixar no link da descrição. Uma newsletter que eu mando uma vez por mês para o seu e-mail. Se você preencher o formulário direitinho, eu mando para o seu e-mail uma vez por mês, onde eu vou falando sobre a história da capoeira nessa newsletter. Cada mês eu conto um pedacinho da história, certo? É gratuito, é só você preencher o formulário que vai chegar para você no seu e-mail. Enquanto isso, a gente vai ficando aqui no canal. Vai ter vídeo, né? Sempre que for possível, porque agora eu estou no final do doutorado, estou fazendo agora as conclusões. Mas se tiver uma pessoa, duas pessoas, três pessoas que eu esteja impactando com esses vídeos, coloca aí nos comentários, porque é importante eu saber que eu estou ajudando alguém, que está chegando para alguém, para poder ter essa motivação de vir até aqui conversar com vocês. Mas para aqueles que querem estudar mais aprofundadamente, né? Se quiser um material didático para falar e estudar sobre a história da capoeira com a linguagem simples, né? E eu coloquei assim nesse e-book os pontos mais importantes. Eu chamei de metodologia do ensino da capoeira, o volume 1, por quê?
porque se eu fizesse mais coisas, ia ficar muito grande, ia ficar mais dispendioso ainda. Então, eu fiz o volume 1, depois eu vou fazer o volume 2, volume 3. E eu denominei de Compreendendo as Bases Histórica e Cultural da Capoeira. Aqui tá um pouquinho frio, porque a gente no Nordeste, qualquer chuvinha, friozinho, a gente já fica, né, todo entupidinho, todo meio complicado para nós no Nordeste, né? Mas diz aí para vocês como é que tá os graus. Enfim, esse e-book eu criei para facilitar a sua vida, porque a minha vida com relação à questão de dar aula de capoeira sempre foi complicada, né? Quando eu queria fazer exame de corda para os alunos. Os alunos iam para a internet, às vezes coisas muito soltas, às vezes muitos mitos, porque na história da capoeira tem muitos mitos. Eu tinha que estar desconstruindo, então eu criei esse e-book pensando nisso. E nós estamos ainda com a promoção na consultoria. O que é isso, professora Odalisca? Você adquirindo o e-book. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado um grupo de WhatsApp. Adquiriu, vocês entram lá para me avisar que adquiriu, porque na Hotmart eu não tenho o contato de vocês, o dado de vocês, para dizer que adquiriu, para mandar um formulário para vocês preencherem. Que eu já combinei com aqueles que já compraram o e-book, eu já combinei 10 de julho, às 7h30 da noite, nós vamos ter um encontro ao vivo e online, para poder eu tirar as dúvidas de vocês sobre a sua escrita com capoeira, o seu projeto, o que, é que você está fazendo agora. Tem um mestre, por exemplo, que já falou comigo que está fazendo um projeto pedagógico. Aí lá ele vai tirar a dúvida e eu vou falar para ele o caminho para fazer. Outro está querendo montar um grupo de capoeira, não sabe como escrever um estatuto. Lá vou tirar a dúvida. Você está fazendo um TCC, você quer fazer um artigo para começar a melhorar seu currículo, de repente para entrar no mestrado. Vou tirar a sua dúvida. Você quer fazer um projeto de mestrado, quer saber os caminhos, também vou estar lá para tirar a sua dúvida. Qualquer escrita com capoeira que você queira, nesse dia 10 de julho, às 19h30, eu vou tirar suas dúvidas. Se você tiver vindo esse vídeo após essa data, não vai ter mais essa promoção, mas o e-book vai continuar à venda, vai continuar aí, porque é o primeiro material didático com capoeira que a gente vê, porque eu dou aula de capoeira há muitos anos. Eu dou aula da disciplina Metodologia do Ensino da Capoeira para o curso de Educação Física, e eu nunca encontrei um material que eu pudesse falar para os alunos toda essa base histórica cultural da capoeira. Não tem num lugar só. Tem muitos livros, muita pesquisa, isso é maravilhoso, mas não tem num único lugar. Então, por isso que eu criei esse e-book. E lembre-se, capoeira tem que ter propósito. E na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Axé, meus camaradas. Até o próximo vídeo.